Hoje aqui sobre o composto Maskil fase 1 da Aqua. Esse composto, nós temos o Maskil fase 1, Maskil fase 2. Esse composto foi criado para a gente trabalhar a ausência da função paterna e a ausência do masculino na nossa infância, desde criança. Então, a ausência do pai. O masculino, o Maskil fase 1, ele vai trabalhar também aquelas mulheres que rejeitam o masculino dentro de si. Então, lembrando, quando a gente fala de masculino e feminino dentro do sistema Aqua, a gente está falando masculino sagrado, feminino sagrado. A gente está falando da importância dessa unidade, dessa unificação dentro de nós. Porque nós todos precisamos desses arquétipos integrados e unificados dentro de nós. E isso tem um processo ali que se inicia desde a concepção, desde a nossa concepção. E esse processo ele é marcante na nossa infância. A presença do pai é extremamente importante na vida da criança, sim, lógico, como a presença da mãe. E quando nós temos funções maternas e paternas preenchidas ali de uma maneira mais adequada, de uma maneira que venha a suprir essas necessidades, a gente tem uma integração e uma facilidade de unificar essas partes dentro de nós. Lembrando que quando a gente tem função materna e paterna, até por outras pessoas da família, ou no caso de crianças adotadas, a gente melhora muito essa integração, a gente melhora muito o ser, a gente melhora muito ali a integridade emocional dessa criança e desse futuro adulto. Mas pelas minhas observações, mesmo que as pessoas tenham a função materna, mesmo que tenham a função paterna, que foi trazida ali por outras pessoas que não pai e mãe, elas ainda continuam buscando isso como um fator até biológico. O Maskil fase 1, ele vai ajudar muito, então, para as pessoas que não tiveram nem a função masculina, nem um exemplo, nem um pai presente na vida, um pai ali que estava realmente inteiro dentro de uma relação ou até dentro daquela função de paternidade, né? Função paterna. Então o Maskil fase 1 ele traz a possibilidade de preencher esse vazio também. Muitas vezes a gente vai observar que o Maskil fase 1 ele é necessário, inclusive para pessoas que tiveram o pai ali em casa o dia inteiro. Eu já atendi pessoas com esse caso. Meu pai foi maravilhoso para mim, meu pai estava presente, mas sempre vinha a possibilidade do Maskil fase 1 pelas ferramentas da Aqua. Então, quando acontece isso, a gente tem que entrar num questionamento, a gente precisa questionar ali a pessoa, o cliente, ou nos questionarmos de que a função do pai, ela não pode ser por aquela criança pequena ali que está obedecendo a sua biologia. Ela não pode, não é que ela não pode, né? Quando ela é confundida, né? Quando ela é confundida, o que é função paterna, materna, quem é o pai, quem é a mãe. Quando existe essa confusão no inconsciente dessa criança, o que a gente vê são desdobramentos de adultos, de adolescentes, jovens e adultos que também não conseguem caminhar na vida. Eles estão ali buscando alguma coisa, não encontram, muitas vezes a gente vai buscar a resposta, você encontra uma família com pai, com mãe, tudo certinho, mas onde as funções também foram trocadas e a criança, através do entendimento biológico, ela também ficou confusa.
é muito interessante isso, mas eu já vi isso em várias vivências que nós fizemos e detectamos essa questão. Então, às vezes o pai ele está presente, mas será que ele é o pai com uma função paterna, né? Principalmente ali, vamos colocar na adolescência. Será que ele é um pai que ensinou, que pegou pela mão, que levou a pessoa para caminhar na vida e mostrar para ela os caminhos e como faz, né? Aquela coisa mais yang para a formação desse masculino sagrado também dentro de nós? Ou não? Ou aquele pai foi um pai condescendente, um pai carinhoso, um pai amoroso, só que nunca fez, nunca realizou essa função. Então a gente percebe que muitas vezes os adultos falam, relatam, não, meu pai foi ótimo, eu amava, eu era apaixonada pelo meu pai, ok. Mas se pelas ferramentas o mas que o fase 1 começa a aparecer demais, é porque a gente tem realmente essa lacuna que não foi preenchida por esse pai, por esse masculino que ordena, que mostra caminhos, que pega pela mão e dita ali o caminho a seguir e ajuda, né? E ampara. Então, mas que o fase 1, ele vai realmente ajudar muito nesses processos. Outros processos que ele também pode ajudar, quando o masculino que foi apresentado para esse ser, para essa pessoa, desde a infância, foi um masculino que ela não aprovava. Ou ele era um masculino muito violento, muito machista. Então a gente vê casos de homens e mulheres que também eles não aceitaram aquilo que eles enxergaram como masculino, que era o que era apresentado para eles. Então também eles rejeitam isso. Então isso pode acontecer com mulheres, com homens, com qualquer pessoa. Eu rejeito, já que o que está me apresentando como, por exemplo, um fenótipo do masculino, eu não aceito. Então, se eu não aceito, eu não integro o masculino sagrado dentro de mim, porque aquilo que eu estou vendo como exemplo não me serve, tá? Então, o masculino, o másculo fase 1, ele vai organizar esse processo no nosso inconsciente, tá? Organizando isso também. Vai liberar de culpas, vai trazer energia vital, ele vai trazer esse masculino sagrado, o feminino sagrado, e vai entender que aquele exemplo, aquele fenótipo que ele viu, não era o que ele precisa ter dentro dele. Tá? Então ele trabalha bastante isso. Então ele é muito usado, às vezes, junto com o Masquio 2, e vou aproveitar e já vou falar do Masquio 2, porque quando pais foram ausentes, e o que a gente vê no Brasil, o Brasil é recordista em mães solo, em mães que criam os filhos sozinhas. Então nós temos isso quase como uma pandemia no Brasil, que são famílias sendo criadas, famílias onde a mãe, só existe a mãe, o pai ele não está presente, ele não se mostra presente, né? Então o Masquio fase 1 com o Masquio fase 2, que já é uma segunda fase para trabalhar esse masculino. O primeiro Masquio fase 1 é como se ele fosse integrar esse inconsciente. Ele vai trazer as primeiras ali, ele vai mexer na estrutura e vai começar a rearranjar de novo esse equilíbrio, trazendo o masculino sagrado, feminino sagrado, e vai mexer nas estruturas. O Masquio fase 2, geralmente quando o pai ele estava presente ali no ambiente, mas ele também não fez o papel, né, do pai. Então o Masquio fase 2 também vai ser usado para isso, sendo que a diferença entre os dois é que Masquio fase 2 ele é muito mais yang. Então ele é muito mais de nos colocarmos
a realização e a ação muito rápido. Tá? O másculo fase 1 é como se ele fosse trabalhando ali nas coxias ali, né, do teatro, fosse trabalhando no inconsciente, ele vai rearranjando tudo isso. O másculo fase 2, ele coloca, ele desperta essa ação prontamente em nós. Só que se a gente precisa trabalhar com os dois para a gente o quê? Unificar, para a gente integrar esse masculino sagrado internamente. E o másculo fase 2, ele é regido pela força, a carta da força do tarô, né? Então ele vai trazer mais o que também? Vitalidade, brilho, entusiasmo, magnetismo. As mulheres, principalmente, que tomam o másculo fase 2, elas acolhem o masculino de uma maneira tão rápida que o masculino de fora reconhece e começa então a honrar o feminino dentro dessas mulheres. Então a gente pode ver movimentos muito mais elegantes e gentis vindo de homens em direção a essas mulheres, porque o homem que ele observa que existe ali uma honra ao masculino que também existe dentro dele, o masculino sagrado que também existe dentro dele. Então, por frequência, ele acaba se aproximando, né? Não estou falando aqui só de casos amorosos e sexuais, não é isso. No tratamento, no trato. Então, quando o masculino é sagrado, ele não tem que se defender do feminino, porque ambos estão ali em ressonância, entendendo que precisam trabalhar juntos, né? Que são funções que trabalham muito bem juntas. E o másculo fase 1, ele é regido pela carta do Deus Pan no tarô, ou no tarô a gente chama a carta do diabo, né? Que não tem nada a ver com o diabo que as igrejas colocam. O Deus Pan é o Deus que rege a natureza. Então, o másculo fase 1, ele traz muito os instintos de novo, ele aguça de novo os nossos instintos, né? Principalmente chakra básico. Então, geralmente, se o masculino sagrado ele está muito longe de nós e a gente está rejeitando qualquer tipo de masculino de fora, né? É porque a gente está rejeitando dentro de nós. Então a gente vai perdendo também a conexão com esse chakra básico e a conexão com a terra. Então a gente começa a ficar muito... É difícil manter as coisas na vida, é difícil manter um caminho profissional, é difícil manter uma relação, é difícil manter as coisas na vida, porque o nosso chakra básico ele está desconectado ali. Então o másculo fase 1, ele vem trazendo todo esse suporte, nos alinhando de novo à terra, alinhando esse masculino sagrado no nosso inconsciente, lá nas profundezas. E o másculo 2, ele já nos ajuda a caminharmos, tá? Na vida e a realizar aquilo que nós precisamos realizar. Ele é muito rápido e ele é muito útil quando você precisa fazer coisas que estão passando já da hora de você fazer e que são óbvias a serem feitas, ou às vezes não tão óbvias assim, mas você entende o que você precisa fazer e você vai lá e começa a realizar. Então ele é um gerador de força e de energia aí, tá bom? A gente pode trabalhar com eles 6 gotas, né? 2 vezes ao dia, cada um, se for trabalhar na mesma... Se o cliente possibilitar e quiser no sentido de esse self está buscando esse trabalho mais rápido ou esse self busca esse trabalho de uma outra maneira, né? Existem várias maneiras de se trabalhar aqui. Então, quando o self quer fazer esse trabalho um pouquinho mais devagar, a gente entra com o másculo fase 1, a gente pode entrar inclusive com materna luna 2 depois, com aqua escudo, tá? Então vai depender de como nós vamos conduzir
esse protocolo, e os protocolos eles não são determinantes e eles são individualizados. Mas a gente pode também trabalhar com o Maskio fase 1 e o Maskio fase 2. Lembrando que o Maskio fase 1 ele pode ser dado ali durante a manhã e o Maskio fase 2 do meio-dia para frente. E aí a gente coloca 2 vezes ao dia cada um, 6 gotas, tá? E vai observando o que está acontecendo. Geralmente os meninos e as meninas adolescentes, quando estão muito perdidos na vida, isso daqui também, se essas funções paternas que a gente disse aqui todas estiverem da maneira com que eu disse, eles costumam melhorar muito a adolescência, fazendo com que a adolescência não se torne aquela fase de tantos problemas. Tá? A adolescência ela pode ser mais light, ela pode ser melhor, ela pode ser olhada e vivenciada por esses adolescentes de uma outra maneira. Então aqui quando eles estão buscando ali, que nem entendem o que estão buscando, que sentimentos, que vínculos, e eles estão entrando nesse turbilhão de hormônios, essas coisas todas, esses 2 compostos podem ir cerceando esse caminho com equilíbrio, né? Ele vai passar pela adolescência de uma maneira mais tranquila. E a gente, às vezes, quando o adolescente é aquele que se tranca no quarto, não quer fazer nada, e é muito... não responde, não conversa, quando ele está ali, não quer simplesmente fazer nada, a gente costuma usar muito o Maskio fase 2 com o escudo. E geralmente nós vamos ter uma deficiência paterna, uma deficiência dessa função paterna lá na infância. E aí, esses 2, eles agem muito rápido, o escudo com o Maskio 2. Lembrando que, num primeiro momento, a gente pode agir assim, e depois a gente pode entrar com o Maskio fase 1 para entrar nas raízes, para a gente trabalhar então com o quê? Com a cura, né? E não só com esses sintomas momentâneos. Beleza, pessoal? Então tá, fiquem aqui com o Rio Formoso, olha lá. Um grande beijo para vocês. Até mais.